Boa tarde, gente. Estamos começando mais esse Papo na Rede no dia 29 de novembro de 2018. Último Papo na Rede desse mês de novembro. Semana que vem já é dezembro. E eu queria começar esse programa lendo um trecho de uma canção que eu aprendi essa canção e ouvia bastante. Foi gravada pelo Josué Rodrigues, lá de Niterói. E ela diz assim, ó: vão-se os anos, vão-se as eras, morre a planta, murcha a flor. Passa o gozo, foge o riso, mas eterno és tu, Senhor. Tudo passa nessa vida, alegria de sabor. Tudo foge como a sombra, tudo foge qual a dor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, mais alegrias do meu Senhor. E aí ele continua cantando outras partes da canção. Eu estou falando isso porque a gente está chegando no final de novembro, meu amigo Carlos Brigantin. E geralmente esse tempo é um tempo em que a gente faz alguns balanços, né? A gente faz algumas avaliações. A gente estava falando de um final de ano, mas também no final de vida, agora há pouco, né? Falando do apóstolo Paulo, que já bem no ocaso da sua vida aqui entre nós, ele dizia isso, que eu acabei minha carreira, né? Lutei um bom combate e guardei a fé. Se você estiver assistindo esse programa, você pode mandar a sua mensagem e participa do nosso papo. Você é o nosso convidado hoje para conversar um pouco sobre essas coisas aqui, falar sobre tempo, falar sobre fim de ano, balanço de vida. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria dar uma boa tarde, talvez, né, para alguns queridos e queridas que estão aí nos vendo pela primeira vez, gente com as quais eu estive nesses últimos dias, né? Ontem lá em Santa Bárbara do Oeste, e lá tem gente que diz que nos vê, não é? E há uma semana atrás eu passei alguns dias lá em São Luís, né, em duas comunidades queridas de gente muito, muito querida. Tu foi para o exterior. E eu estive, tomei um café gostoso, e lembramos de você, com meu querido amigo Leonilson, que de repente está aí, né? Leonilson e a nosso web espectador aí de carteirinha. A esposa dele, bem como outros tantos e tantas com as quais eu estive durante esse ano em muitas viagens, e muitos, né, falaram a mim que nos vê, Fernando, aqui, que nos ouve. Então, boa tarde para você. Grande abraço a vocês. Muito bem-vindo aqui. Obrigado pela companhia de mais um ano inteiro, né, aqui. No almoço a gente estava com o Bomilcar hoje, também, né, dando uma respingada, né, Fernando, nesse tema, né, estamos fechando mais um ano que compõe a nossa história de uma jornada longa. Uma história com longas jornadas. Uma história com longas jornadas. É isso aí. Com muitos recortes, não é? Que poderiam ser pensados, e recortes aos quais, quando nos lembramos, ora dá vontade de chorar, ora dá vontade de gargalhar, né? Como gargalhamos ao longo das tantas jornadas que fizemos em muitas ocasiões, né? Mas nós estávamos conversando aqui é que só pode dizer acabei a carreira quem teve uma carreira, né? Quem fez essa carreira. Eu não estou juntando a carreira a uma carreira profissional, né? Carreira da vida. Estou falando da carreira da vida, né? Quer dizer, só pode no final de um período, de uma época, de um tempo, dizer acabei a carreira, né? Dei conta. Quem saiu de algum lugar, né, para um outro, quem iniciou algo e levou até onde pôde levar, às vezes não deu conta de chegar até o final, mas aquilo fez sentido naquele período, né? Então, assim, quando a gente chega no final do ano, a gente fica contabilizando isso. Quais foram as jornadas desse ano? Algumas que
no começo pareceram alvissareiras, né? Uma palavra Sim. antiga, né? Essa coisa, puxa vida, né? E ela ganhou esse entusiasmo, mas de repente ela se perdeu e foi vencida por outras, né? Enfim. Uhum. Mas quais foram as carreiras que nós fizemos em 2018? Quais foram as corridas, né? Quais foram as maratonas, né? Que nós fizemos, das quais a gente poderia assim, dizer assim, foram bons combates, foram boas carreiras. Boas né? batalhas. Boas batalhas. Boas né? batalhas. E não... Quando você fala de uma carreira que está acabando, né? Acho que Paulo, em se tratando do Paulo, dizem aí que ele talvez tenha escrito essa segunda carta de Timóteo, né? No ano 60, perto de 64 depois de Cristo. Ou seja, me parece que Paulo estava consciente que estava chegando de fato ao final da sua vida. E aí parece que ele faz com Timóteo, seu amigo e seu filho na fé, uma espécie de um balanço, e aí ele vai dizer então essa frase. Então ele olha para trás e fala assim, eu fiz uma boa, completei a minha carreira. Né? Que eu acho que é o que a gente está falando um pouco aqui, Carlos, assim, eu cumpri aquilo para o qual Jesus havia me chamado. Então ele faz esse balanço todo. Então assim, e você disse uma coisa interessante, a gente pode dizer isso quando de fato a gente se percebe assim, chegando ao final desse tempo. E isso é uma coisa até de muito mistério, porque tem gente que... Paulo já era um homem velho, né? E tem gente que está fazendo a sua carreira, rapaz, e parte antes. Sim. Sem essa percepção, inclusive. Sim. Né? Sem tempo de fazer fechamento. Mas vamos dizer assim, ao longo dos anos, ao longo da vida, vamos dizer assim, alguém que já está chegando a essa fase já da velhice, é muito mais compreensível ele dizer, inclusive essa semana a gente tomou café, nós estávamos falando das nossas mães. Mulheres que têm 80, 82, 83 anos. Então, assim, essa perspectiva de que elas olham para trás assim, há uma vida. Elas têm, que foi vivida. Eles, e eu diria nós, a gente tem aquela capacidade de, inclusive, distinguir tempos, né? Isso. Eras, né, das nossas próprias existências. Mas né? só o que eu queria pontuar que eu acho que é interessante, que assim, de fato, então há um momento da vida em que a gente é capaz de dizer assim, eu cumpri a minha carreira. Mas eu acho que ao longo desse período, a gente pode perceber, e aí é uma questão para hoje, para qualquer momento, quais são os ciclos dessa carreira. Que muitas vezes eles estão querendo se fechar para que eu continue no cumprimento da minha carreira, mas eu não estou atento de que há ciclos que estão fechando, de que há períodos que estão se encerrando, e essa diversidade das batalhas. Né? Quer dizer, e eu lembro uma vez algo que a gente conversou há muito tempo, assim, escolha bem as batalhas, né, que você vai entrar. E elas têm a ver com essa tal do cumprir a vocação, o chamado. Do plano geral. O plano geral. Eu não estou falando aqui de uma vocação pastoral. Não. A vocação como discípulo de Jesus, andar com Jesus. Quer dizer, entrar nessa batalha para entender lá no final que o combate foi bem combatido, faz sentido entrar em algumas batalhas? Ou do tipo assim, não é aqui. E é interessante que na própria vida de Jesus nos evangelhos, a gente percebe que sobre temas e questões que Jesus ele não entra nessa guerra não, cara, não entra nessa batalha. O que me ocorre, pensando, né, em mim e naqueles todos que compartilham destes momentos aqui conosco, assim, a gente está terminando um ano, mais um ano, que pode ser considerado como mais um ciclo no nosso calendário, né? E hoje, atualmente, agora, cada um de nós, eu, você e cada um de nós, está num combate ou em alguns combates, né? A gente está em algumas carreiras, né? E é aquela hora de você ter que refletir necessariamente, até para não ir além do necessário, né? Ou não ficar aquém do necessário, se a carreira que se propôs está valendo a pena. Né? Se vale a pena ir um pouco mais, né?
se já não se ultrapassou essa barreira e aí há um tempo já sendo perdido em algo que já poderia ter sido considerado uma boa carreira. Isso. Né? É o tempo, né? São os limites. Ou o que é que falta ainda, porque às vezes algumas batalhas, algumas carreiras, como na nossa época de corridas, né? O final, os 2 quilômetros finais, né? da São Silvestre, né? Que são só 2 quilômetros, você já correu 13, mas ali você parece que não tem força para mais nada e você pode, de repente, interromper a conquista, né? Se você der um pouco mais de gás, né? Você vai chegar. Não interromper prematuramente. Não interromper prematuramente. Pra concluir essa jornada. E às vezes não por nada, por cansaço mesmo, por desgastes, né? Porque tem carreiras que nos cegam, nos sugam, né? Muito, né? Mas me parece ser um período interessante para fazer isso, até para se revalidar, né? Para 2019, né? Do tipo assim, vale a pena continuar nesse combate? Vale a pena continuar nessa carreira? Não é? Parece-me que esta chamada do Paulo, né, pro Timóteo nos convida, né, para esse tipo de avaliação, né? Ô Leonilson, recebi aqui seu e-mail, já vou ler rapidinho, mas eu só queria dizer uma coisa que eu esqueci. Eu estava lendo aqui, eu fiquei feliz aqui com a entrada do Leonilson. Ele está até propondo aqui uma troca de experiências. Qual o ciclo da vida que já se foi mais demorado para os dois? E como foi a transição? Caraca! É para hoje a resposta. Pode ser para domingo, para quinta-feira que vem. Rapaz, eu não sei qual que seria o mais demorado, mas eu diria que alguns assim foram ciclos longos, né? Eu tenho dois momentos para mim significativos que poderiam ser eu diria assim, colocados, né? O primeiro deles é aquele momento aos 30 e poucos anos de idade que eu deixo a minha carreira profissional de militância profissional na indústria farmacêutica, quando eu trabalhei dos meus 18 anos até os 30, 31, 32 anos. Então foram 13, 14 anos de vida no chamado mundo secular, exercendo uma profissão, mas que começou aos 15 anos de idade com registro em carteira, né? E eu me lembro que fechar esse ciclo de militância no ambiente do mundo corporativo, né, foi algo absolutamente marcante na minha vida. Foi marcante na minha vida. Eu levei um tempo para assimilar novas disciplinas, Fernando, sabe assim? Novas disciplinas, inclusive, porque o mundo corporativo impõe disciplinas rígidas até, né? No sentido de dar resultados, né? E eu fui para um outro universo onde eu seria o meu próprio patrão, vamos dizer assim, né? Eu estabeleceria novas disciplinas, né? Então foi um período longo, né? Dos 15 aos 30, quase 16, 17 anos, né? E depois o segundo, que eu acho muito significativo, que é o meu desvencilhamento, tipo fórceps, né? Do chamado mundo religioso institucional, que para mim foi uma dos movimentos mais profundos que eu vivi na minha vida nos últimos 13 anos, quase 13 anos para cá, né? Que aquilo implicava também num ciclo longo. Aí eu diria assim, desde a minha meninice, né, até os meus 50 anos de idade. Que foi exatamente aos 50 anos de idade que, de algum modo, eu fui arrancado desse meio, né, por mim mesmo e pelo contexto daqueles dias, e que me levou
há alguns meses de reflexão, né, e de dor, né, e de choro até, para inaugurar um outro ciclo da minha vida, que são esses últimos 13 anos, que já teria muita coisa para ser colocada. Mas, Leonilson, na minha vida, nessa linha, né? Eu nem estou colocando aqui meu casamento de 40 anos, nem quando nasceu a Carol. Porque esses são ciclos coisas que ainda estão. Eles estão acontecendo. Em andamento. Né? Mas eu tive esses 2 ciclos. Acho que ele está perguntando mais assim, quais foram os ciclos longos que já terminaram, né? Ciclos que essa coisa a gente percebeu que passou o tempo. Esse. E aí como foi essa transição? Exatamente. Né? Que eu nunca mais voltei para o mundo corporativo, a não ser de quando em quando, aí hoje, né, em algumas inserções, como meu filho faz, né, inserções circenses, né, às vezes eu faço algumas inserções no mundo corporativo, mas levando em conta as minhas competências e habilidades no campo da espiritualidade, né? Mas eu nunca mais voltei, nunca mais me vinculei, né, como é o comum, não é, a homens e mulheres nesses dias, né? E o desvencilhar-me do que eu tenho chamado de mercado religioso, no que diz respeito a instituições religiosas, que você desenvolve um vínculo também. Não é empregatício, mas é um vínculo de responsabilidade, de troca, de tomar lá da cá, enfim, né? E para viver um outro período. Olha, Leonilson, eu pediria para você, então, eu me veio 2, assim. Essa coisa assim, qual o ciclo mais longo? Eu diria 2 que me vieram assim à memória. Um foi quando foi o final de um ciclo, foi quando eu saí de casa para estudar, eu tinha 18 anos. Você teve isso, né? Eu não tive. Eu saí por me casar. Eu saí, mudei de cidade, meus pais, minha família morava em Ribeirão Preto. Nós morávamos em São Paulo, e quando eu tinha 13 anos nós fomos para lá, para Ribeirão Preto, e lá eu passei minha adolescência, foi um período muito bom. E com 18 anos eu vim para São Paulo para fazer seminário, Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Então, assim, essa eu acho que foi um final de um ciclo, de sair da casa dos pais, vir Você morar nunca mais aqui, voltou para casa dos seus pais. Né? Nunca mais voltei. Que daí você casou com a Selma. Eu lembro até hoje da última noite que eu dormi no meu quarto. Isso para mim tá na memória. Que legal. Né? Assim, foi um domingo à noite, eu lembro que o pessoal da primeira igreja batista de Ribeirão Preto, na época, pastor Heine Peterlewitz, era o pastor da igreja. Então, e aí teve um culto de despedida, tal, e foi muito, muito legal, foi muito bom, gostei. Era uma igreja que eu curtia, eu gostava, né? Tinha minha turma lá, essa coisa. Então, eu voltei à noite para casa e na segunda-feira, às 4h30 da manhã, saía o ônibus que eu pegaria para vir para São Paulo. Vim morar... Cometa. Fazendo merchandising. Não, vim morar aqui no internato, que a gente chamava de Infernato. Que era aqui no Pacaembu, né? Não, era antigamente ali naquela casa em frente à Charmosa, ali em Perdizes. Tem aquele casarão que hoje o Colégio Batista ali ocupa para o ensino, educação infantil, se eu não me engano, eu não sei. Mas é aquele casarão que estava lá, uma parte dele, uma entrada de um lado era o internato feminino e a entrada principal na esquina era o internato masculino. E eu fui morar lá. Então, assim... foi uma transição em termos de que até essa idade eu morava em casa, morava com os meus pais, vivia uma vida tranquila, de estudante, aquela coisa. E a partir dali, mas assim, eu lembro dessa noite porque eu estava com 2 malas prontas, com roupa, tal, uma série de coisas, para pegar o ônibus às 4h30 da manhã, chegar às 8h30 aqui em São Paulo. E me alojar lá e, cara, vamos viver essa vida, né? Mas assim, aquela noite, cara, eu dormi muito pouco, porque me veio uma série de coisas, assim, para mim foi tomando forma e peso essa ideia. Eu tô saindo de casa, tô saindo de casa, né? E aquela coisa, não, eu volto, não,
não vai voltar. Você vai de lá, você vai seguir sua vida. E foi o que Saiu. aconteceu. Então isso foi uma transição e foi um processo de aprendizado muito interessante de estar aqui em São Paulo, apesar de já conhecer, a gente tinha alguns amigos em São Paulo, mas ter que se virar sozinho, né? Não ter a comida da mamãe todo dia, na hora do almoço pronta lá, mas ter que me virar e comer e fazer algumas coisas. Eu acho que você comia na cantina da faculdade, que era a Dona Maria Simplício que fazia. Algumas vezes sim, né? Exatamente, algumas vezes eu comia lá. Não, mas enfim, a partir daí, então isso foi uma transição na minha vida, muito interessante, e mudou uma série de coisas, né? Esse vínculo com a família, o morar dentro de casa, morar fora, começar a estudar na faculdade, começar a criar uma fantasia acerca, eu tinha esse lance da vocação pastoral, queria ser pastor e tal. Então você constrói uma fantasia da vida pastoral para a partir de um dado momento começar a perceber que não é bem assim. A segunda que eu diria para o Leonilson, e compartilharia aqui, é alguma coisa parecida, Braga, que eu acho que foi assim, ela teve dois tempos. O primeiro foi quando eu, deixando de ser seminarista numa igreja batista, denominacional e tudo mais, me vinculei a um grupo étnico de irmãos com quem eu me relaciono e convivo com eles até hoje. Mas naquele momento foi uma ruptura. Para mim significativa. Né? Assim, o que significava deixar de trabalhar no contexto denominacional para seguir com um grupo que era uma comunidade pequena. Então foi uma transição. E aí, chegando aqui, Brega, eu acho que fazer as descobertas que a gente fez no caminho, fechando alguns ciclos, do que a gente imaginava ser uma igreja, do que a gente imaginava ser um pastor, do que a gente imaginava até mesmo ser o evangelho, em alguns aspectos. Então eu acho que assim, aí foi ciclos que foram fechados de um aprofundamento do significado do evangelho, da vida comunitária, da espiritualidade. Foi o tempo em que a gente teve encontros significativos na época da Vinde, da Cepal de outrora, Osmar Ludovico, Ricardo Barbosa e tantos outros que foram referências, né, autores e tudo mais, que eu acho que ajudaram a dizer assim, está na hora de fechar esse ciclo, porque tem uma coisa nova, mais profunda, mais simples e singela para se viver na caminhada com Cristo. Então, uma coisa que eu apontaria isso. Uma coisa que me chamou sempre a atenção na jornada da vida e nestes ciclos, nessas épocas, assim, você falou e acho que você e outros amigos, enfim, há algo, mesmo agora, né? Hoje eu estou com 63, você é 9 anos mais novo do que eu, mas assim, a gente ainda vive com aquela sensação de que há algo novo que está chegando e eu quero fazer parte desse algo novo. É verdade. Lembra disso? Sim. Lembra desses tempos, né? Isso é renovado, né, Brian? Não, essa sensação assim, me reporta a Caleb e Josué, naquela fala, né, com 85 anos. Com 85 anos eu ainda cadê meu pedaço? Me vejo com o mesmo vigor da juventude, aquela coisa assim. E cadê meu pedaço de terra? É isso aí. Tipo assim, tem alguma coisa nova chegando e eu quero fazer parte disto. Isso é uma coisa que sempre nos impulsionou para fazer fechar e inaugurar tempos. Houve, no nosso caso aqui, né, desculpa aos que estão nos vendo e nos ouvindo, a gente quase que está num bate-papo de café. Um relato autobiográfico. Exatamente. Mas assim, tem muita coisa em comum. Tem muita coisa em comum. Os nomes que você citou, os períodos, os lugares, né? As instituições, né, que nos tocaram, né, além das tradicionais, né, que nos apresentava um novo, tem algo novo, né? E a gente diz, é isso que nós queremos. E nem sempre o novo é aquilo que está reluzindo lá na frente. Não. E nem, contrário. E nem se apresentando como a melhor. Não. É o novo que vem. Não é? Ô, Leonilson, desculpa, ele está colocando aqui. A ruptura é um dos melhores aprendizados. Contudo, sem antes dizer ai.
Não é indolor, nenhuma. Rupturas doem, mas elas fazem parte da indolor. vida. Nenhum. E aí ele diz assim, obrigado, queridos, pelo compartilhar da vida. Fernando, saí de casa também aos 18 para estudar teologia e morar no infernato. É incrível como teu relato descreve minha experiência. É isso verdade, aí, estamos caminhando. Gabriel, delícia aquele café que nós tomamos lá, naquele centrinho velho de São Luís. Papos maranhenses aqui, você percebeu. Muito Gabriel obrigado. Cristos aqui, eu cheguei atrasado e peguei o bonde andando. Só passando mesmo para dar um salve para os meus manos aí. Saudade de você, viu, Gabriel? Um salve pra você também. Saudade. E esse bonde aqui é que nem Rexona, velho. Lembra desse negócio? Não, ninguém chega atrasado aqui, não. A gente não diz assim, só agora, nem diz assim, que bom que você chegou. Opa! Importa que chegou. Maravilha que chegou. Então é isso aí. Agora, o que eu queria, até porque a meia hora passa muito rápido, né? Nós temos 5 minutos já que você falou isso. Eu gosto muito, né? De quando eu fui alertado, à medida que fui lendo o texto bíblico, né, e fui me assenhorando das histórias, né, do texto bíblico, né, porque a Bíblia, sobretudo, é um livro de histórias, né, narrativas biografias pessoais. Muitas, né? Mas agora, antes de começar, eu tinha lembrado do modo como Davi é citado, né, no texto de Lucas, em Atos 13, né, quando lá diz do Davi, que ele serviu a sua geração, né? E eu não lembro quando é que eu ouvi essa expressão pela primeira vez, mas lembro que foi muito lá, talvez há 35, quase 40 anos atrás, e isso foi uma coisa que me fisgou assim, sabe assim, do tipo, meu Deus, eu nunca fiz isso, mas sei de gente que faz isso, né, de pega um texto e põe aquilo como divisa na geladeira, no espelho do banheiro, sabe? Eu nunca fiz isso, mas isso ficou em mim. Uhum. E eu estou sempre me perguntando se eu estou servindo a minha geração conforme o propósito de Deus, não nessa coisa, Deus tem um plano para a sua vida, então, a vontade específica. Se a minha vida está alinhada com o plano, com o Evangelho, com o reino de Deus, sabe isso. Assim, essa é uma pergunta constante em mim. Às vezes eu acordo e aí tem a ver, Fernando, também escrevi ainda hoje sobre isso, né? Ou ontem, porque isso tem a ver em quem eu estou me tornando, em que tipo de ser humano eu estou me tornando. Sim. Porque o modo como eu estou servindo a minha geração, conforme esse plano, não específico. Eu quero saber o que Deus tem para o Carlos Bragantino. Mano, quero saber o que Deus tem para a humanidade e onde é que eu participo disto. Onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo. Essa é a minha ideia. Então, assim, isso é uma coisa que sempre me toca. Hoje, o nosso almoço, ele faz sentido no que diz respeito a servir a nossa geração? Total. Olha o assunto que nós traçamos lá. E isso contribuiu para que nós, ou está contribuindo para que nós nos tornemos seres humanos, eu gosto da palavra nobreza, né? Nobres. Não puros, nem santos, nem... Não, mas gente nobre. Seres humanos mais humanos. Mais humano, só. Sabe, isso, na jornada, isso me ocupa o meu coração. Com sentido de saúde e santidade. Aliás, eu gosto de um trocadilho que a gente faz com santidade, que se você tirar o T, aliás, santidade é a palavra sanidade, com um T no meio, que tem forma de cruz. Né? Então, assim, é uma santidade que não é essa santidade legalista, mas uma santidade que tem a ver de quem se sabe. De quem se sabe. Que tem a ver com sanidade. Exatamente. Com saúde. Saúde integral, saúde plena. Eu acho que é nesse sentido. Então, assim, quando a gente falou do almoço, eu acho que assim, não só o que a gente tratou no almoço,
Nosso amigo Nelson Bomilcar estava lá também nesse almoço. Uma pena, Nelson, que você não pôde estar com a gente aqui. Mas assim, o almoço em si, Breck, foi o que a gente falou. Sim. O quanto que esses pequenos encontros fazem parte dessa longa jornada e que nos resgatam para a sanidade, para a vida, para a amizade, para uma compreensão mais clara e simples da singeleza do Evangelho. Não é? A mesa e a prosa, né, é um bom combate que a gente tem a alegria de ter combatido e estar combatendo. Isto é, nós não permitimos que nos roubem este tempo da sanidade. E isso, no meu modo de entender, a mim contribui efetivamente para eu chegar onde eu cheguei, estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo e de alguma forma ser útil a algumas pessoas. Então, a nossa reflexão de hoje, para você que chegou agora, tipo Gabriel, ela está passando por isso, do tipo assim, em que combate nós estamos hoje, se ele faz sentido, se ele serve esse plano universal que Deus tem para nós, e se a gente pode, a qualquer momento que ele terminar, dizer assim, foi um bom combate. Acabei a carreira. Ó, Marcelo Alves, aqui de Cabo Frio. Cadê a ligação? Peraí, tá aqui. Cabo Frio, Marcelo Alves. Bom ouvir esse papo, bom ouvir quem nos inspira. Valeu, Marcelo. Um abraço para você Marcelo também. Marcelo da Renata do Rian. Do Bora Pra Vida. Bora Pra Vida. Opa, então para explicar, é verdade. O pessoal do Cabo Frio. Os queridos aí, Bora Pra Vida. Que, aliás, o Bora Pra Vida 3 está pronto. De repente a gente lança ainda esse ano. Olha só, cara. Mas é isso aí, moçada. 4h30, meu amigo Carlos Ponto, Bragantino. né? Chegando. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo as alegrias do meu Senhor. Ó, se você nunca ouviu essa música, procura, ela chama Tempo, Josué Rodrigues. É uma música linda. Josué Rodrigues, pai de tá Paulo passando. Nazaré, que é um contemporâneo, o Josué é contemporâneo meu, que tem um filho brilhante, Paulo Nazaré, que faz Paulo coisas Nazaré. muito Canções bonitas lindas. por aí. É isso daí. Da minha parte, bom final de semana para vocês. Da minha parte, bom final de novembro para vocês. Está acabando. Na próxima quinta-feira, dia 6, a gente não está aqui, porque a gente vai estar em outro lugar, Carlos Bragantino e eu. Isso. Mas no dia 13, se Deus permitir, a gente está aqui com Silvestre Kuhlmann. E acho que nós vamos até o dia 20, né? Se o Daniel, se o Daniel não fechar viajar, o estúdio a gente aqui, vai até dia 20 e a gente até faz quinta, dia 20, a gente encerra. a saideira de 2018 aqui. 2018. Vai ter o Carlos Bragantino. Tá bom? Sobrevivam. Pessoal que mandou os e-mails aí, Obrigado, o Wilson, gente. o Gabriel, Obrigado, o viu? Marcelo. Um grande abraço para vocês. Bem-vindos todos. Daniel Choi tá com o Bacurau lá na salinha. O Daniel tá com o negócio aí que parece painel de avião. Brincadeira dele. Grande nova. Daniel Choi. Obrigado, Dani. Beijo. Até Tchau, a gente. próxima.